Tiago, capítulo 4, versículos 1 a 10. Diz assim a palavra de Deus: de onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? De onde, senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar e a fazer guerras, nada têm porque não pedem. Pedem e não recebem porque pedem mal, para esbanjarem em seus prazeres. Gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Ou vocês pensam que é em vão que a Escritura diz, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós? Mas Ele nos dá cada vez mais graça. Por isso diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Cheguem perto de Deus, e ele se chegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores, e vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Reconheçam a sua miséria, lamentem e chorem, que o riso de vocês se transforme em pranto, e que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. Oremos. Pai amado e bendito, que porção preciosa da Tua palavra, que é toda maravilhosa, que é toda apta, útil para o ensino, para a correção na justiça, para nos exortar, nos corrigir, nos animar, nos dar novo ânimo, nos dar a alegria da esperança, da fé e do amor que o Senhor nos concede por intermédio do Teu Espírito Santo. Senhor, derrama desse amor, dessa fé e dessa esperança nessa manhã, em cada coração, Deus, que possamos sair daqui alertas, certamente, buscando agradar ao Senhor, mas também esperançosos, pois o Senhor age em nosso meio, o Senhor é por nós, e se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Abençoa-nos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Essa mensagem é uma continuação da mensagem de domingo passado. Estamos atravessando toda a epístola de Tiago. Essa já é a 10ª mensagem, irmãos. São 5 capítulos, ainda estamos no 4º, mas há tanta preciosidade aqui que já estamos na 10ª mensagem e ainda estamos na metade do capítulo 4. Semana passada, eu falei que Tiago, aqui nos versículos 1 a 6, ele identifica um problema grave naquela igreja. Quem esteve aqui ouviu a mensagem, se não esteve, eu recomendo que você ouça. Eu falei que no dia da nossa vigília, no feriado, na véspera do feriado de 15 de novembro, teve um vazamento de água que inundou a nossa área de serviço, estragou um móvel que tem ali, e eu achei que tivesse sido pela chuva, que naquela noite choveu muito, né, irmãos? Aquela madrugada choveu torrencialmente, mas aí no dia seguinte, eu estive com a proprietária do prédio, alguns dias depois, e ela falou que a caixa d'água que tinha ali em cima tinha vazado. E aí ela deu um vazamento, eles trocaram a caixa d'água, foi bom que botaram caixas d'água novas, inutilizaram a que tinha lá. Então, a origem daquela água toda ali que manchou, que sujou tudo, não foi a chuva como eu imaginava, mas foi a caixa d'água que estava com problemas e que o prédio inutilizou. Eu usei essa referência para mostrar que Tiago escreve com amor. Ele chama aqueles irmãos meus irmãos, ele escreve com carinho, com amor, aqueles irmãos que possivelmente eram judeus cristãos, por isso que ele fala das 12 tribos na dispersão. Ele escreve com amor pastoral, mas ele identifica algumas coisas que são chocantes, irmãos, naquela igreja. Ele identifica na igreja e talvez na liderança, porque no capítulo 3 ele começa falando que não sejam muito deles mestres, mas ele identifica entre aqueles irmãos que existiam brigas, guerras, cobiças, até sentimento de assassinato, pois ele fala, matais e nada tem. Então talvez eles não tivessem chegado às vias de fato, mas tinham tanta raiva. Já viu aquela coisa que alguém fala assim, eu estou com ódio se eu pudesse eu matava fulano. Talvez isso estivesse acontecendo na igreja, talvez entre a liderança da igreja, guerras, brigas, inveja. E Tiago identifica, assim como a gente identificou que o vazamento de água não foi da chuva, mas foi da caixa d'água, ele identificou que a origem daqueles sentimentos, das guerras, dos conflitos, estava na cobiça no coração daqueles irmãos. A cobiça de seus corações, a guerra, o conflito dos prazeres gerava aquele problema. Versículo 1, de onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? De onde, senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Então a origem estava no coração. E muitos dos problemas que passamos, irmãos, nascem no nosso coração. Às vezes a gente procura o problema no outro,
atribuímos culpa ao diabo, e o diabo certamente tenta, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, mas muitos dos problemas que temos nascem da cobiça do nosso próprio coração. E ele continua no versículo 2, vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja, mas nada podem obter, vivem a lutar e fazem guerras, como vimos semana passada. E aí eu falei que dois problemas aparecem aqui, tudo aquilo era resultado também da ausência da oração e da distorção da oração, pois ele fala ainda no versículo 2, nada tem porque não pedem. Então ele faz uma denúncia àqueles irmãos que eles não estavam orando. E se tem muitos problemas que passamos, que é por causa da cobiça do nosso coração, também tem muitos problemas que passamos, pois não levamos a Deus em oração, irmão. Mas ele continua no versículo 3, pedem e não recebem porque pedem mal, para esbanjarem seus prazeres. Então, tinha ausência da oração, ou a oração era distorcida, a oração era feita de uma forma buscando os seus próprios prazeres e não a glória de Deus. E ele fala de forma firme no versículo 4, gente infiel, uma tradução mais literal podia ser adúlteros, querendo dizer que aqueles irmãos estavam deixando o marido fiel, Deus, no Antigo Testamento, como nos livros de Oséias e outros, Deus se caracteriza como um marido e o seu povo como uma esposa, assim como uma esposa infiel que trai o seu marido, aquele povo estava traindo Deus, amando o mundo. E ele fala no versículo 4, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Então ele faz uma acusação que, além de guerras, falta de oração, distorção da oração, aquela igreja estava se tornando mundana. E como falei semana passada, irmãos, eu creio que essa denúncia é muito atual, pois eu creio que a igreja brasileira tem se perdido muito no mundanismo, no afã de crescer, de ser relevante, de fazer diferença, tem trazido técnicas do mundo, a sabedoria do mundo, a tecnologia do mundo, o jeito de fazer as coisas do mundo. Só que se a gente amar o mundo, nos tornaremos inimigos de Deus. E ele conclui nos versículos 5 e 6, ou vocês pensam que em vão que a Escritura diz, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós. Mas ele nos dá cada vez mais graça, por isso diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Leia essa última frase, que é uma citação lá de Provérbios, capítulo 4. Pois isso diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Veremos agora o que ele diz a partir dos versículos 7 até o versículo 10, porque se dos versículos 1 a 6, Tiago denuncia os problemas daquela igreja, as guerras, a inveja, o sentimento faccioso, a cobiça, chegava a gerar alguns desejos de matar uns aos outros, e o mundanismo que havia nos seus corações, o desejo pela glória do mundo, o desejo pela glória dos homens. Aqui dos versículos 7 a 10 ele dá a solução. É como um médico que faz um diagnóstico, olha, você está com um problema tal, e a solução é você tomar tal medicação, fazer tal atividade, fazer tal tratamento. Então ele denuncia, ele faz um diagnóstico, aquela igreja estava se tornando mundana. E agora dos versículos 7 a 10, ele dá a solução, ele dá a medicação para que aquela igreja voltasse a glorificar aqueles irmãos, não amassem o mundo, mas amassem e glorificassem ao nome do Senhor. E para isso ele coloca aqui 10 imperativos. O reverendo Augusto Nicodemos, ele menciona cada um deles, mas eu vou separar em 4 partes, a partir dos 4 versículos que temos, o 7, o 8, o 9 e o 10. Ele fala que devemos nos sujeitar a Deus, que devemos nos chegar a Deus, que devemos reconhecer a nossa miséria e devemos nos humilhar diante de Deus. Então, sujeitem-se a Deus, cheguem-se a Deus, reconheçam a sua miséria e humilhem-se diante de Deus. São as 4 ações que Tiago nos dá nesse texto maravilhoso para vencermos o mundanismo. E se certamente isso aqui era apto, era propício, era válido para os irmãos naquela época, daquela igreja, para quem ele escreve, também é válido para nós, irmãos. E esse texto falou muito ao meu coração e eu fiquei muito impactado pensando da atualidade desse texto, como esse texto é atual, como esse texto parece que Tiago está escrevendo para a igreja evangélica brasileira dos nossos dias. Como vencer o mundanismo? Sujeitem-se a Deus, cheguem-se a Deus, reconheçam a sua miséria e humilhem-se diante de Deus. É isso que veremos a partir de então. Primeiro imperativo, tem mais de um aqui, mas eu vou focar no primeiro. Tiago diz assim no versículo 7, portanto. Quando alguém fala portanto, está ligando ao que está vindo antes. Por isso que eu dei um breve resumo dos versículos 1 a 6. Então, já que vocês estão tendo guerras, inveja, facções, brigas,
Tudo isso no meio da igreja, e talvez uma denúncia mais clara, a liderança da igreja, uma coisa grave, na liderança da igreja está tendo isso. Portanto, o que vocês devem fazer? E ele responde no versículo 7, sujeitem-se a Deus. O reverendo Augusto Nicodemos diz que esse primeiro imperativo da lista de Tiago controla toda a sessão. Se tem uma coisa que eu espero que fique no seu coração marcada nessa manhã, de tudo que eu vou falar, é esse imperativo, sujeite-se a Deus. Isso é o mais importante de tudo que Tiago está falando. Você reconhece que você tem sentido amor pelo mundo, você reconhece que as coisas do mundo, a glória do mundo, aquilo que o mundo oferece, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, ou seja, os desejos que o mundo te oferece para você satisfazer, que não glorificam a Deus, a soberba da vida, você achar que é melhor do que os outros, a concupiscência dos olhos, você ver coisas que você sabe que desagrada a Deus, isso tem te tentado, isso tem vindo com poder no seu coração. Primeiro imperativo, sujeitem-se a Deus. E daqui parte todo o resto. Tudo que veremos daqui para frente está pendurado, está ancorado, está amarrado nesse primeiro imperativo, sujeitem-se a Deus. E olha o que ele diz logo na sequência, sujeitem-se a Deus, mas o quê? Leia em voz alta o versículo 7. Portanto, sujeitem-se a Deus, mais o quê? E o que acontecerá? Tem muita gente preocupada com o diabo, irmãos. O diabo, ele tem as suas astúcias. O diabo, ele tentou Jesus. Se ele tentou o nosso Salvador, você acha que ele não vai tentar a mim e a você? O diabo, ele tem algum poder. Lá em Apocalipse fala que foi dado autoridade ao falso profeta e à besta que emerge do mar. O falso profeta é a besta que emerge da terra. Mas ele tem algum poder, ele tem alguma autoridade. Mas se nós nos sujeitarmos a Deus e resistirmos ao diabo, ele vai fugirmos. E aqui eu aprendo que muito do conceito que temos em nossas igrejas de batalha espiritual é furado, irmãos. Que começa a criar vários métodos, você amarrar o diabo, você fazer campanhas para que o diabo seja derrotado na sua vida, você aprender quase mandingas, irmãos. Eu, como vim do meio espírita, né, minha mãe especialmente conhece bem desse meio, e viemos dessa origem, a gente sabe que há muito no meio do espiritismo, especialmente do que chamam de baixo espiritismo, né, a Umbanda, o Candomblé e outros, há muitos trabalhos para você fazer aquilo que você quer. Você faz um trabalho, apresenta na encruzilhada, faz tal trabalho assim e seus problemas acabaram. Como dizia o antigo programa humorístico, você vai ter seus problemas resolvidos. Se você aprender o jeito certo de dobrar as entidades ou fazer as entidades trabalharem em seu favor, você não vai ter mais problema. E muita gente se converte, entra na igreja evangélica, mas semelhante ao povo de Israel, quando saiu do Egito, o povo sai do Egito e o Egito não sai do seu coração, a pessoa continua funcionando assim. O que eu preciso fazer para amarrar o diabo na minha vida? O que eu preciso fazer para que o diabo não possa fazer nada comigo? O que eu preciso fazer para dobrar Deus, para ele fazer tudo o que eu quero? E fica buscando, aí ouve, se eu fizer a campanha, se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, se eu seguir tal conselho. Irmãos, a Bíblia é simples sobre esse assunto. Sujeitem-se a Deus e resistam ao diabo. Tem muita gente que não quer se sujeitar a Deus e quer resistir ao diabo, não vai funcionar. O que é se sujeitar a Deus? É ouvir a Deus, é saber o que Deus quer para a sua vida. E muito do que Deus quer para a sua vida e para mim já está claro aqui, ó. Muitas pessoas ficam pensando, mas o que Deus quer da minha vida? A Bíblia não vai dizer com quem você vai casar, a Bíblia não vai dizer em qual imóvel você vai morar, a Bíblia não vai dizer qual carro você comprar ou qual condução você vai pegar. Você pode pedir direção a Deus, orar, isso é importante, mas os princípios maiores para vivermos uma vida que glorifica a Deus, os principais já estão explícitos nas Escrituras. Leia a Bíblia. Vamos adentrar um novo ano. Do dia 31 de dezembro para o dia 1º de janeiro, sabe o que vai mudar? Nada. Mas é uma boa oportunidade de você fazer uma reflexão na sua vida. Inclusive, teremos o nosso culto de 22 horas até meia-noite. Vamos terminar aqui depois da celebração da Ceia do Senhor e vamos ter uma confraternização. Se alguém quiser participar conosco, será muito bem-vindo. Passarmos a primeira madrugada do ano juntos. E muita gente faz um monte de coisa para o ano. Não, porque para esse ano... Tenha projetos para o ano todo, né? Tem muita gente que faz projetos de fazer atividade física, de fazer dieta, não chega ao final de janeiro. Então, faça planos que sejam factíveis, planos que você realmente consiga cumprir e busque honrar ao longo de todo o ano que vem.
Mas uma coisa que você pode fazer ano que vem, dedique-se mais à leitura da palavra, dedique-se mais à oração, que nisso a gente se sujeita a Deus. Então, se não nos sujeitarmos a Deus, não adianta querer resistir ao diabo, irmãos. Tem muita gente que quer resistir ao diabo por meio de uma fala, de uma palavra, né, de uma fala pronta, de um discurso, de uma frase de efeito. Ah, se eu falar isso, o diabo... Não adianta, irmãos. O diabo, alguém disse, né? O diabo é diabo porque ele é velho. O diabo, ele sabe enganar. Ele é astuto. Você pode achar que está arrebentando. Se não nos sujeitarmos a Deus, não resistiremos ao diabo. Então, sujeite-se a Deus e resista ao diabo. Vá comigo em 1 de Pedro, logo à frente, o próximo livro na sua Bíblia. 1 de Pedro 5. Pedro fala algo muito semelhante. Primeira de Pedro 5, versículos 5 a 9. Olha como é parecido o que Pedro fala com o que ouvimos lá de Tiago. Peço igualmente aos jovens, versículo 5, estejam sujeitos aos que são mais velhos, que todos se revistam de humildade no trato de uns com os outros, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá o quê? Graça aos humildes. O mesmo texto de Provérbios 3,34 que Tiago cita lá no texto que lemos. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, como Tiago fala no versículo 10, para que ele em tempo oportuno os exalte. Lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês. Sejam sóbrios e vigilantes. Aí ele fala do diabo. O inimigo de vocês, quem é? O diabo. Anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. E o que ele fala? Corra do diabo. Se esconda numa caverna, entra numa jaula, ele fala o quê? Versículo 9, leia em voz alta comigo o versículo 9. Resistam-lhe, firmes na fé, certos de que os irmãos de vocês, espalhados pelo mundo, estão passando por sofrimentos iguais a vocês. Pedro dá a mesma fórmula que Tiago. Sujeite-se a Deus, humilhe-se diante de Deus, e o diabo vai vir, mas resista ao diabo. Como Jesus venceu o diabo na tentação? Cheio do Espírito Santo. O que a Bíblia fala? Jesus foi batizado e ele, cheio do Espírito Santo, foi levado por esse Espírito para o deserto. E ele venceu o diabo com a palavra de Deus e cheio do Espírito Santo. O diabo foi tentar Jesus no momento de maior fraqueza. E ele foi lá tentar. E como Jesus venceu o diabo? Sujeitando-se a Deus e usando a palavra de Deus. Não há mistério, irmãos. Não subestime o diabo, ele é astuto. Não trate-o como se ele não tivesse interessado em arruinar sua vida. Mas não tema e não fique procurando fórmulas mágicas, frases feitas, palavras de efeito. Sujeitemo-nos a Deus. Se a gente se sujeitar a Deus, a gente conhecer a vontade de Deus, a gente ler a palavra de Deus, a gente orar, a gente confiar em Deus e resistir ao diabo, ele vai, fugir, irmãos. Mais um texto, Efésios, por isso que eu falei, essa mensagem tem muita coisa para falar, é muito rica esse texto, irmãos. Efésios 6, o clássico texto da batalha espiritual. Efésios 6, apenas os versículos 10 e 11. Diz assim Paulo, Efésios 6, 10 e 11. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Ou seja, você é fortalecido no Senhor e na força do poder de Deus. Vistam-se com toda a armadura de Deus. Ele detalha essa armadura mais à frente, você pode ler depois. Para poderem o quê? Ficar firmes contra as ciladas do diabo. Paulo dá a mesma receita que Pedro, que dá a mesma receita de Tiago. Revistam-se de Deus, revistam-se do poder de Deus, fiquem cheios de Deus, cheios do Espírito Santo de Deus, sujeitem-se a Deus, façam a vontade de Deus, conheçam a vontade de Deus, leiam a Bíblia, orem, tenham uma vida santa, não amem o mundo, tenham uma mente que ama as coisas do alto, e aí resiste o diabo, ele vai meter o pé. Não precisa ficar fazendo a campanha, a palavra, está amarrado, descobriu o nome. Tem gente que fica entrevistando endemoniado para saber o nome disso. É uma bizarrice. Mas Jesus fez isso. Não, Jesus queria mostrar, eu creio, que ali havia uma legião de demônios e que ele, no seu poder, tinha poder sobre qualquer legião de demônios. Não é para ficar entrevistando endemoniado. Se ficar endemoniado, repreende o nome de Jesus, vai. Resista ao diabo e ele fugirá de vós. Mas sujeite-se a Deus. Porque se você não se sujeitar a Deus, você não vai conseguir resistir ao diabo. Calvino, comentando esse texto, fala algo interessante. O reformador João Calvino,
Ele fala assim: Satanás, de certa maneira, age por diversão, quando ele não é energicamente repelido. Ele está falando, quando a pessoa não está firme em Deus, Satanás se diverte com a tua vida, diz Calvino. Ele fala, Satanás age por diversão. Calvino está falando que ele vai brincar com a tua vida, vai fazer de você um marionete, um palhaço na mão do diabo. Você quer ser um palhaço do diabo? Não se sujeite a Deus, que é isso que você vai ser. Mas, contra os que realmente o resistem, ele emprega toda a energia que possui. O diabo vem com tudo contra aqueles que resistem a ele. E, ademais, ele nunca cansa em lutar, mas quando é vencido em alguma batalha, imediatamente se engaja em outra. A isto responde, diz Calvino, respondo que esse fugirá deve ser tomado aqui por um fugir ou debandar. Quer dizer, o diabo vem, você resiste, ele debanda. Mas, continuamente, ele vai vir sobre nós, mesmo que já esteja vencido. Quando acaba a tentação, se você quiser de curiosidade, leia depois lá em Lucas capítulo 4, versículo 13, diz que o diabo se afastou de Jesus até tempo oportuno. Então, se você resistir ao diabo, ele vai meter o pé. Mas como diz aqui Calvino, ele vai vir com tudo, irmãos. Ele vai vir com tudo contra a sua vida quando você se sujeitar a Deus. Mas somente sujeito a Deus, você vai ter força para resistir ao diabo. Se você não se sujeitar a Deus, se eu não me sujeitar a Deus, se eu não buscar honrar a Deus, eu não vou conseguir resistir ao diabo e você é um palhaço na mão dele. Como diz Calvino aqui, ele não usa esse termo, mas ele diz assim, Satanás, de certa maneira, age por diversão, quando ele não é energicamente repelido. O que ele está dizendo? Satanás fica rindo da nossa cara, quando a gente não resiste ao diabo, e a gente só pode resistir ao diabo se a gente se sujeitar a Deus. Não tem outro caminho. Tiago diz isso, Pedro diz isso, Paulo diz isso, revista-se da armadura de Deus, de todo o poder de Deus. Pedro fala muito como semelhante a Tiago, humilhe-se diante de Deus, e ele os exaltará. Então não se preocupe tanto com o diabo, se preocupe em agradar ao Senhor. Porque se agradarmos ao Senhor, nos sujeitarmos a Ele, resistiremos ao diabo, mas Ele vai voltar. Assim como foi com Jesus, Ele foi embora até tempo oportuno. Lucas 4, versículo 13. Então, primeira coisa, sujeitem-se a Deus. Não tema o diabo, resista ao diabo e saiba que ele vai vir contra você. Se você não estiver firme no Senhor, ele vai brincar com a sua vida. Se você estiver firme com o Senhor, ele vai tentar te derrubar. Mas resista firme na fé, porque Deus é poderoso para nos suster. Então, primeiro ponto, sujeitem-se a Deus. E aí, qual a consequência? Você vai resistir ao diabo e ele fugirá de vocês. Segundo ponto, versículo 8 lá de Tiago 4. Cheguem perto de Deus e ele se chegará a vocês. Então, a gente se sujeita a Deus, a gente resiste ao diabo e a gente se achega a Deus. Isso é maravilhoso, irmãos. Eu li no início do culto Isaías 55, que é um texto maravilhoso. Hoje muita gente chegou atrasada, tudo bem, a gente dá um desconto, procure não se atrasar mais, mas no início do culto tínhamos poucas pessoas, procure priorizar. Eu sei que imprevistos acontecem, eu mesmo tive alguns imprevistos no dia de hoje, mas salvo imprevistos, procure sempre chegar até um pouquinho antes do culto, para você pegar desde a abertura do culto, temos feito um momento de louvor, tínhamos irmãos aqui que adoramos ao Senhor, e eu li a Isaías 55, que fala para buscarmos a Deus enquanto Ele se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto, busque a Deus que Ele permite ser encontrado, irmãos. Ele é um Deus maravilhoso, então Tiago fala, cheguem perto de Deus e Ele se chegará a vocês. Só como podemos chegar perto de Deus se Ele é santo? Como cantamos aqui no louvor, santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem temor. Como podemos nos chegar a Deus sendo nós pecadores? Olha o que ele diz na sequência do versículo, limpem as mãos pecadores. Olha que pregador firme era Tiago, né? Chamou sua audiência de pecadores. Limpem as mãos pecadores. E vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Volte no capítulo 1, versículo 5, que Tiago já tinha falado um pouco desse indeciso, que é uma pessoa de mente dividida. Está meio na igreja, meio no mundo, meio com Deus, meio com o diabo, meio satisfazendo a Deus, meio satisfazendo a sua carne. Capítulo 1, versículo 5 diz assim, se porém algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Glória a Deus, Deus nos dá sabedoria quando pedimos a Ele. Mas olha o que diz o verso 6, peça porém com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor alguma coisa,
sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. Então, Tiago já tinha ensinado que o indeciso e o inconstante nada alcançará de Deus. Mas aquele que limpa as mãos e purifica o coração pode se achegar a Deus. Mas como nos chegarmos a Deus se Ele é santo? Vá comigo em Êxodo, capítulo 30. Possivelmente Tiago tem essa passagem em mente. E o povo, para quem ele escreveu a sua epístola, possivelmente eram judeus, também conheciam esse texto. Êxodo, capítulo 30. Êxodo 30, só os versículos 18 a 20. Aqui estão sendo construídos os elementos do tabernáculo de Moisés, que depois também serão usados na adoração. Algumas coisas depois foram substituídas pelo templo, mas os utensílios na adoração lá no templo de Salomão. Êxodo 30, versículo 18. Faça também uma bacia de bronze, com o seu suporte de bronze, para o quê? Lavar. Coloque-a entre a tenda do encontro e o altar e ponha água dentro dela. Nela, Arão e seus filhos lavarão o quê? As mãos e os pés. Quando entrarem na tenda do encontro, eles se lavarão com água. Para o quê? Para que não morram. Também quando se aproximarem do altar para ministrar, para acender a oferta queimada ao Senhor, lavarão as mãos e os pés para que não morram. Só até aí. Então, já no Antigo Testamento, os sacerdotes não entravam na presença do Senhor de qualquer maneira. Chegava lá, hoje é meu serviço, é minha escala, vou chegar lá, Deus, estou chegando aqui, vou te servir. Não. Vai lá na bacia de bronze, lave as mãos e lave os pés, senão vocês morrerão. O que isso já apontava para nós, irmãos? Que Deus é santo, então devemos nos chegar na presença dele, mas devemos limpar as nossas mãos e purificar os nossos corações para entrar na presença do Altíssimo. Eu creio que muitos crentes hoje estão fracos na fé, que perderam essa dimensão de quem é Deus. Muita gente acha que Deus é o gênio da lâmpada, que eu chego na presença dele só para pedir para ele satisfazer meus desejos. Ou igual o balconista da padaria, que você chega lá, me dá 3 pãezinhos e um sonho. E você pede para Deus, e oração se resume a isso. Ah, me dá 100 gramas de presunto, 100 de mussarela, 3 pães e um sonho. Isso é oração para muitos crentes nos dias de hoje, mas não se entendem que estamos chegando na presença do Deus Santo, Santo, Santo. Deus onipotente, o único Deus vivo e verdadeiro, o Deus de todas as épocas. Um dia estaremos unidos com remidos de todas as épocas, de todos os lugares, diante do único Deus que é santo, irmãos. E Ele está aqui nessa manhã, estamos na presença dEle, louvamos a Ele, falamos que Ele é santo, todo-poderoso, que era, que é, que há de vir. Isso não é brincadeira, irmãos. Não podemos chegar na presença de Deus de qualquer maneira. Somos todos falhos, pecadores. Talvez você esteja lembrando agora de um ato pecaminoso, de um erro, talvez não algo grave, mas talvez algum erro que você cometeu ontem. Peça perdão a Deus hoje. Participaremos da ceia do Senhor, momento sublime em que lembramos da morte de Jesus e oramos para que Ele venha. Precisamos nos preparar, irmãos. Não podemos servir a Deus de qualquer maneira. Então Tiago fala, cheguem perto de Deus, Ele chegará a vocês, mas usando uma linguagem bastante sacerdotal, bastante cerimonial, lembrando o Antigo Testamento, ele fala, limpem as mãos, pecadores, e vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Não chegue diante de Deus com indecisão, eu vou servir a Deus, eu vou servir ao mundo, em cima do muro. Deus, Ele é um Deus de sim, sim, não, não. Ou chega diante de Deus disposto a purificar o coração, a limpar as mãos e se rasgar na presença dEle, ou pense 2 vezes se você deve se apresentar diante dEle. Com Deus não se brinca. Escrevendo aos Gálatas, capítulo 6, verso 7, Paulo diz, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois tudo aquilo que o homem semear, ele colherá. Semear para a carne, colherá corrupção. Semear para o espírito, colherá vida eterna. Não se brinca com Deus. Quando chegamos na presença de Deus com a vida toda torta, escravos, palhaços de Satanás, com a mente dividida, com as mãos sujas, com o coração pesado, e falamos, Senhor, faz o que eu quero, estamos zombando de Deus, isso não passará impune, irmãos. Não falo isso para dizer que eu sou o santarrão, não, eu falo isso com muito temor no coração, porque se eu falo isso para vocês, é um peso para vocês, e que seja, eu prefiro pesar a mente e o coração de vocês e a gente se voltar para Deus, do que a gente ficar brincando de servir a Deus, mas é um peso maior para mim, porque além de ouvir, eu estou falando, então eu falo isso com temor, mas não se brinca com Deus. Chegai-vos a Deus, mas purifiquem as mãos e o coração.
Com Deus não se brinca, de Deus não se zomba. Ah, mas ali na esquina tem uma igreja que está brincando, fazendo as coisas, o pastor é garotão, de gente boa, fica fazendo piada. Nada contra fazer uma brincadeira, às vezes a gente faz e tudo. Interessa o que os outros estão fazendo. Deus não vai pedir contas do outro para você, vai pedir contas de você, da sua vida a Ele. Sujeitem-se a Deus, resistam ao diabo, e ele vai meter o pé. Daqui a pouco ele vai voltar, não se iluda. Mas tu resiste de novo, né, irmã Silvia? Cheguem-se a Deus, e Ele chegará a nós, mas com mãos puras, mãos limpas e coração puro. Senão, a consequência pode ser ruim. Lembra do que Deus alerta aos sacerdotes? Se não lavarem as mãos e os pés, vocês vão morrer na minha presença. Eu creio que tem muita gente hoje nas igrejas cantando, louvando, participando, mas espiritualmente mortos, que chegam diante de Deus de qualquer maneira e acham que está tudo bem. Cuidado com a sua vida, meu irmão. Nem sempre Deus executa o juízo na hora. Lembre-se de Daniel capítulo 5. O rei Belsazar estava fazendo um grande banquete, se embriagando, possivelmente havia uma orgia sexual ali também, tudo de ruim. Aí ele lembra, tem aqueles utensílios dos judeus que foram trazidos aqui para a Babilônia, manda trazer para mim, vamos servir vinho. E começou a servir vinho nas taças que eram usadas, consagradas ao serviço a Deus, e ele começou a beber e estava tudo certo, enchendo a cara, seus comparsas enchendo a cara, todo mundo bebendo, usando os utensílios consagrados ao serviço a Deus. Aparentemente nada aconteceu. Até que apareceram dedos de mãos humanas numa parede e escreveu Mene, Mene, Tekel e Parsim. E ele viu que aquilo era ruim, chamou Daniel, Daniel interpretou, seu reino foi pesado, achado em falta, será tirado, entregue aos medos. Naquela mesma noite, Belsazar morreu e seu reino foi tirado. Cuidado. Nem sempre o juízo de Deus vem imediatamente, mas ele vem. Belsazar ainda curtiu a festa, brincando com os utensílios de Deus, mas quando o juízo veio de uma vez por todas. Cheguem-se a Deus, mas purifiquem os seus corações. Só que a gente continua tendo um problema, irmãos. Porque todos nós somos pecadores. Por mais puras que sejam as suas intenções, por mais exaltadas que sejam as suas motivações, por mais gloriosas que sejam as suas ações, ainda estamos maculados pelo pecado. A nossa justiça parece trapo de imundícia. Então não tinha jeito, não poderíamos nos chegar ao Deus Todo-Poderoso, Santo, 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 limpando as mãos, limpando os pés, limpando a cabeça, fazendo como Pedro disse a Jesus, não lava somente meus pés, mas lava o corpo inteiro, pois somos insuficientes. Mas Deus proveu essa solução. Vai em Hebreus capítulo 1, coladinho com o Tiago, volte um livro, Hebreus capítulo 1. Hebreus capítulo 1, diz assim: antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. O Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa, depois de ter feito o quê? A purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Nossos problemas foram sanados, irmãos. Jesus Cristo fez a purificação em nosso lugar. E assim devemos nos achegar a Deus, não confiados nos nossos méritos, mas nos méritos de Cristo. Então, a primeira coisa, sujeite-se a Deus e resista ao diabo, que ele vai meter o pé. Cheguem-se a Deus, ele chegará a vocês, mas limpem as suas mãos, purifiquem o seu coração e confiem que só podemos chegar de fato na presença de Deus por meio do sacrifício de Jesus Cristo, nosso Senhor. Por quê? Tiago esclarece no 3º ponto, versículo 9. Reconheçam a sua miséria, lamentem e chorem, que o riso de vocês se transforme em pranto e que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Tiago fala de aflição, de afligir a alma, de lamentação e de choro, irmãos. Por quê? Pelos nossos pecados. Então Tiago fala, você quer chegar diante de Deus, limpe a mão, purifique o coração e chegue reconhecendo que somos miseráveis. Estamos vendo na escola dominical os 5 solas, vai ser concluído hoje, inclusive te estimulo fortemente a estar na última aula do ano, vamos entrar em recesso na nossa EBD, e na aula anterior o diácono Marcos falava sobre as doutrinas da graça,
E a primeira lá do acróstico, né, são letras que têm um significado, o tulip. A primeira é total depravação, depravação total. O que isso significa? Que por mais que queremos ser bons, o pecado nos atingiu radicalmente, na raiz. Por isso que é depravação radical, a depravação total. Ele foi na raiz do nosso ser. Então, por mais coisas boas que façamos, nós sempre seremos pecadores. E precisamos reconhecer nossa miséria, irmãos. Eu creio que Deus tem nos chamado como igreja do Senhor a nos voltarmos a Ele em arrependimento, irmãos. Precisamos reconhecer nossos pecados. Muitas pessoas estão chegando na igreja querendo ser massageadas, querendo ser exaltadas, querendo ser glorificadas, né? Glória a eu, como o pessoal diz, né? Glória a Deus, mas quase falando glória a eu. Temos visto muitos artistas. Eu vejo às vezes uns louvores, às vezes louvor bonito, mas as pessoas se vestem como um artista, se sente uma celebridade, pastores celebridade. E muitos vão atrás disso, de forma insensata, não entendendo que Deus nos chama a nos humilhar, a reconhecer que somos miseráveis, lamentar e chorar, que o riso se transforme em pranto e que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Para chegarmos diante de Deus, precisamos limpar as mãos, purificar os corações e reconhecermos que somos miseráveis. Se não fosse pela graça do Senhor, o mais esforço que fizéssemos, jamais poderíamos entrar na presença do Deus Santo, 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 como cantamos essa manhã. Salmo 51, não vou ler por causa do tempo, mas sugiro que você leia depois. Davi, outro que o juízo não veio de imediato, ele perdeu um filho, né, com Batseba o primeiro, gerou uma dor, mas depois seguiu a vida. Adulterou, tentou armar para que Urias pensasse que o filho fosse dele, articulou tudo para que Urias fosse morto no campo de batalha, trouxe a mulher para si, perdeu o filho, depois, tudo bem. Até que Natã se chega diante dele e denuncia o pecado dele. E aí Davi escreve um belíssimo salmo, Salmo 51, pedindo perdão a Deus, reconhecendo-se pecador. Salmo 51, não vou ler agora, mas fica a dica se você quiser ler depois. O Salmo 32 fala de arrependimento de pecados também. Precisamos voltar a essa prática, irmãos, de nos confessarmos pecadores, reconhecermos a nossa miséria e pedirmos pecado diante de Deus. Tem muita gente doente na igreja, porque vive em função do seu próprio umbigo. Se arrependesse do seu pecado, se colocasse diante de Deus a sua miséria, abriria uma porta para o Espírito Santo talvez curar seu coração. Saia do centro da sua vida. Reconheça que somos todos miseráveis. Saia do centro. Deixe Deus assumir o centro da sua vida. Mas para isso precisamos reconhecer que somos miseráveis, pecadores e insuficientes e dependemos dele. E o último dos 4 imperativos, que é um certo resumo. O primeiro, sujeitem-se, guia todos os demais. E o último faz um pacote. É como se fosse um sanduíche. O pão de cima, sujeite-se a Deus. E o pão de baixo, fechando o pacote, humilhem-se diante de Deus. Não tem outro caminho, irmãos. Sendo Deus quem é, e sendo nós quem somos, não há outro caminho que não seja nos humilharmos diante de Deus. Se alguém te falou outra coisa, é mentira. Humilhe-se diante de Deus. Mas Ele é tão bom, que Ele ainda nos deixa uma promessa. Versículo 10. Humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. Vou ler só mais um texto, Lucas 18. Mas eu preguei 4 versículos. Eu mesmo fiquei chocado. Falei, meu Deus, como a palavra de Deus é poderosa. Há tanto a falar em tão poucas linhas. Não é à toa que pregadores como Martin Lloyd Jones ficavam anos pregando um texto só. Lucas capítulo 18, a parábola do fariseu e do publicano. É uma ilustração clara do que Deus deseja de nós. Lucas 18, a partir do verso 9. Jesus também contou esta parábola para alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. Eles se achavam bons, justos, e os outros eram desprezados. Versículo 10. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu era o top da espiritualidade para o povo. Era correto, santo, dava aquela aura de espiritualidade, de correção. Diz o versículo 11, o fariseu ficou em pé e orava para Deus? Não, orava de si para si mesmo. Existem pessoas que oram não para Deus, parece que está orando para Deus, mas está orando de si para si mesmo. Está orando para ser exaltado, está orando para ser glorificado, está orando para ser honrado pelos homens. Desta forma,
Ó Deus, graças te dou, porque não sou como demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. O publicano, estando em pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem pena ou tem compaixão de mim, que sou pecador. Digo a vocês que este, o publicano, que era odiado pelos judeus, desceu justificado para a sua casa e não aquele. Porque, leia o final do versículo 14, leia comigo, porque todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Palavras do Senhor Jesus. Aquele homem, aos olhos dos homens, era o exemplo de espiritualidade. Uma oração bonita, eu jejuo 2 vezes por semana, eu não adultero, eu não roubo, eu não sou como os demais homens, não sou como esse cara aí não. Orava de si para si mesmo. Não alcançou nada diante de Deus. O publicano batia no peito: Senhor, tenha misericórdia de mim, que sou pecador. Se humilhou diante de Deus e ele foi exaltado pelo Senhor, mesmo que diante dos homens ele parecesse não ter nada. Humilhem-se diante do Senhor e ele os exaltará. Uma denúncia, a mensagem anterior, o mundanismo. Eu creio que essa denúncia é muito atual. As nossas igrejas, nossos corações estão amando o mundo, e quem quer ser amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. Palavra pontual, enérgica aqui de Tiago. A mensagem de hoje, o antídoto, o remédio para vencer o mundanismo. Sujeite-se a Deus, chegue-se a Deus, reconheçamos a nossa miséria e nos humilhemos diante de Deus. Sujeitando-nos a Deus, o diabo fugirá de nós. Basta resistir a ele. Ele não tem poder contra nós quando estamos sujeitos a Deus, cheios do seu Espírito. Chegando a Deus, precisamos chegar limpando as mãos e purificando o coração e confiando na obra de Cristo em nosso favor. Reconhecendo a nossa miséria, terceiro ponto. Chorar, lamentar, afligir, reconhecendo que somos incapazes de por nós mesmos chegarmos diante de Deus. E por fim, nos humilharmos diante de Deus, pois Ele nos exaltará. Feche seus olhos, os irmãos vão servir a ceia, podem vir. Louvado seja o nome do Senhor. Faça uma oração, faça a sua oração.